Ó, gente, então vamos passar aqui para a nossa parte da mensagem. Nós temos aí a pastora Nilve, o pastor Jones, aqui. Como vocês estão? Tranquilo? Uma excelente mensagem hoje, de grande inspiração para vocês. O pastor fez aninhos ontem, né, pastor? Como é que é? Vocês estão no mute, vocês estão como é que fala? O som de vocês estão cortados. Ai. Pois é, mas fiquei mais velho, não sei por quê. Não sabe por quê, né, Marcelo? Maravilha, então. Um feliz aniversário para o pastor, um dos nossos pilares aqui da igreja, né, uma mensagem maravilhosa. Então, pastor, eu já esqueci qual é o título da mensagem, mas eu acho que você lembra, né? Amém. Que a paz seja com todos, né? Amém, em nome de Jesus. Então, com vocês, então, o pastor e a pastora Pilate. Um momento, por favor. A paz Amém. Do Senhor Jesus esteja com todos, amém. Amém, amados. Essa palavra aqui é sobre por que algumas pessoas, depois de estar unidos junto a nós, no caminho de Cristo, elas saem desse caminho. Qual é o motivo que isso ocorre? A gente vê acontecer com uma certa frequência isso. E isso não é bom, mas tem um motivo. E a gente precisa ver qual é o motivo. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso, né? Amém. Amém. Então, já respondendo ao pastor João, né? Seria o motivo pelo qual as pessoas se afastam, né? Sim. Da presença de Deus, né? Infelizmente acontece, né, amados? Sim. Glória a Deus. Só que Jesus é bom, né? Tanto que ele deixa as 99 lá, que estão seguras no aprisco, ele, né, sai e vai buscar a perdida, né? É verdade. Glória a Deus por isso, né, amados? Glória a Deus. Então vamos ler, né? O texto aqui sagrado, né, em nome de Jesus. Ali, amados, em Mateus capítulo 13, ali no verso 19 em diante, amém? Glória a Deus. Então diz assim, né, a palavra do Senhor. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a compreende. E esse frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. Amém, né, amados? Amém. Glória a Deus, né? Amém, glória a Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo estava usando de uma parábola, né? Que ele explicava muitas coisas através de parábolas, né? Sim. Para que as pessoas mais simples entendessem, né? Sim. Então, ele usava, assim, coisas do dia a dia, né? Das pessoas. Amém? Para que realmente as pessoas pudessem compreender bem o que ele estava ensinando, né? Sim, verdade. Como o bom mestre que ele é, né? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então ele fez essa alusão aqui, né? Que o reino de Deus ali é semelhante a um semeador que saiu a semear. E semeando, né? As sementes caíram em determinados tipos de solo, olha só, né? Sim. E esses tipos de solo somos nós. Né? São os corações diferentes. Amém. Porque todos nós somos ímpares.
Todos nós temos uma forma diferente de pensar. O Senhor, nosso Deus, nos trata como pessoas ímpares. Não existe ninguém igual a ninguém. Ninguém consegue... como eu estava até comentando hoje com o pastor João, o Espírito Santo, ele respeita essa diversidade, ele trata cada um com uma similaridade, e ali caiu no coração de cada uma dessas pessoas, mas cada uma dessas pessoas recebeu a palavra do Senhor de uma forma diferente. Reagiu de uma forma, cada um reagiu, né? Sim. De uma forma diferente. Algumas receberam, teve uma reação boa, gostaram do que ouviram. Algumas não acreditaram, simplesmente algumas pessoas tiveram uma incredulidade. Algumas outras pessoas simplesmente receberam, mas não aceitaram. Sim. O primeiro caso seria a semente que cai ao caminho, né? Como diz aqui. Na beira do caminho. Caiu na beira do caminho, né? Sim. E não chegou nem a germinar, veja bem, né? Simplesmente veio o maligno e roubou aquela semente, olha só. Né? Não chegou a dar frutos. Aquela palavra, a palavra foi lançada, a mesma palavra para todos. Mas essa primeira pessoa, sabe, a palavra para ela foi uma coisa tão supérflua que o maligno veio simplesmente como uma ave de rapina e devorou, comeu a semente, comeu aquela palavra. A pessoa não teve nem ciência o que dizia a palavra. É verdade. Não chegou nem a germinar. Né? Não, Isso que acontece, né? Com muitas as pessoas incrédulas, né? A incredulidade. A incredulidade, né, amado? Não deixa nem a palavra frutificar dentro dela. Ela simplesmente rejeita a palavra. Ela rejeita. Né? Ela rejeita. E a incredulidade... Ela não acredita, ela não sabe. Sim, uma pessoa materialista, uma pessoa, sabe? Uma pessoa material, digamos assim, né? Uma pessoa que ela acredita nos seus próprios conceitos. Seus conceitos. Ela não abre o coração para que o Senhor coloque ali os conceitos que Ele tem para ela. Então, isso daí é muito complicado. Uma pessoa autossuficiente, né? Que pensa ter o controle total. Quer ter o controle das total. Coisas ao seu redor, né? Pensa ter, mas não tem, né? Não tem. Nós não temos controle nenhum das coisas que acontecem, das circunstâncias que acontecem nas nossas vidas, né? E sendo assim, ela acaba perdendo essa palavra. E essa palavra ela não poderia perder, porque a palavra que é lançada, o objetivo dela não é voltar vazia. Ela tem que cumprir o percurso cuja qual ela foi enviada. Se ela foi enviada para ser bênção, ela não pode ser lançada fora à toa. Porque muitas vezes a gente vê que a palavra do Senhor, as coisas que Deus fala, está sendo muito banalizado no dia de hoje. Caiu muito no descrédito. E isso é triste, verdade. Porque aí entra a falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, né, amados? Verdade, né, amados? Então, continuando, né? Vamos lá. Aí tem a que foi semeada em solo rochoso. Olha só. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, a semente caiu em solo rochoso. Sim. Né? E ela brota, né? Sim. Brotou, criou raiz. Só que a raiz não é profunda, olha só. Sim. Né? A gente fala muito sobre raiz, né? Que o crente ele tem que ter raízes profundas, né? É como uma árvore que tem raízes profundas, né? Sim. Bate o vento, né? Vem o calor,
vem as adversidades, Sim. e aquela árvore permanece. Ela permanece, né? Sim. Ali frondosa, né? Uhum. E suporta as intempéries da vida, Sim. né? Então, o que aconteceu? É interessante, né? Então, a pessoa recebe a palavra, porém vem a perseguição, vem a angústia por causa da palavra. Né? O coração dessa pessoa, quando cai nessa terra rochosa, é tipo, aqui é o coração, tá? E o que acontece? A palavra, ela vai cair no coração, mas só que ela não consegue encontrar a profundidade do coração daquela pessoa. Ela só fica superficialmente. A palavra só fica na superfície da mente da pessoa, do coração da pessoa. Ela não vai vivenciar aquela palavra, e aquela palavra vai se apagar do coração dela. Ela não tem forças para resistir, né? Porque quando nós entramos no reino de Deus, sabe, quando acontece o milagre do novo nascimento, Sim. Né? Porque Deus deu a escolha para nós crermos ou não no Sim. sacrifício de Jesus Cristo, Sim. que é o que nos salva, que é o que nos justifica. Sim, né? mas temos o livre-arbítrio. Ele deu essa oportunidade, ele deu essa opção ao ser humano, né, de crer ou não. Sim, a gente tem o livre-arbítrio. Isso, é. Ninguém pode obrigar ninguém a seguir o caminho que ele está seguindo. Glória a Deus. A pessoa entra, nasce de novo, experimenta Deus, fica com aquele primeiro amor, né? Aquela coisa abundante, aquela alegria, sabe? De querer sair e pregar Cristo para todo mundo, até para o papagaio, para o cachorro, né? Mas é uma questão de emoção. Claro, é uma emoção. Porque é uma coisa primeira. Né? Sim. É assim, quando a gente entra na igreja, a gente nasce um bebezinho. Sim. Porque é um novo nascimento, né? Um novo nascimento espiritual. Então você acabou de nascer no reino de Deus, você é um bebê. Sim. Né? Mas você fica empolgado com aquela situação, né? Com aquela coisa maravilhosa de sentir a presença de Deus, né? Sim. Saber que Deus existe, Deus fala conosco, né? Então a pessoa fica empolgadíssima mesmo, né? Sim. Porém, muitas pessoas não criam raiz, né? Sim. E quando nós entramos no reino de Deus, nós entramos numa batalha espiritual, né? Nós somos inseridos dentro de uma batalha. E a gente aprende que o diabo existe, né? E que o diabo vai lutar contra nós. Sim. Vai se levantar contra nós. Porque ele não quer que a gente conheça as coisas de Deus. E não quer. E ele sabe que a pessoa que se converteu agora começa a ter ciência disso. Então ele vai se levantar, né? E a pessoa entra numa batalha espiritual. Sim. Então vem as adversidades. Vão vir as adversidades. Sim. O inimigo vai se levantar, né? A pessoa vai, como diz o texto, vai sofrer angústia e perseguições. Justamente. Né? Vai receber perseguições da própria família, se a família não for convertida. Né? Mas os parentes vão se levantar contra, não vão aceitar. Por né? isso que fala que os inimigos são os da própria casa. Sabiamente, Jesus já explicou todas as coisas. Sim, todas essas coisas. Então vão vir perseguições. Né? As pessoas vão começar a te chamar do quê? Fanático. Né? Você tá louco, você sabe, sofreu uma lavagem cerebral. Essa igreja está fazendo mal para você. A igreja está fazendo mal. Né? Só que a vida com Deus agora é outra. Né? O teu destino, o teu rumo mudou. Mudou o teu rumo. Porque, na verdade, você antes tinha uma vida voltada para as coisas do mundo. Sim. E, de repente, você teve um encontro com Cristo. E a palavra já diz assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Deus, as coisas velhas, todas elas se passaram. E tudo se fez novo. E as pessoas ao nosso redor têm dificuldade de ver que nós não somos mais os mesmos. Verdade. Tudo se fez novo na nossa vida. Amém. Como o Senhor Jesus Cristo diz, o reino de Deus, a gente não enxerga ele. Sim. Né? Ele não está aqui, né? Ele está dentro de nós. Amém. Né? Então as pessoas não vão te entender mesmo. Né? Não te preocupe com isso, amado. Né? Sabe, vai vir perseguição. Né? Olha para o Senhor Jesus. Né? Olha para a cruz. Né? Como ele recebeu tamanha oposição dos pecadores contra ele. Né? Mas ele resistiu. Né? E ele obedeceu a Deus até o fim. Até a morte, olha só.
Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Amém, amados? Então temos aí quantos mártires nós temos, né? Sim. Os primeiros cristãos, né, que eram jogados na arena dos leões lá. Então, olha só, realmente a fúria do inimigo, amado. E mesmo assim eles morriam sorrindo. E morriam sorrindo, morriam na paz. Porque a alegria deles era muito grande de saber que ia se encontrar com Jesus. E não virá tentação maior que você não possa suportar. Sim. Deus não vai permitir algo maior, amado, né, que você não consiga suportar. Em tudo ele vai dar o escape. Ele vai dar o escape, né? Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus, né, mano? Então, o que acontece? A raiz é pequena, a raiz não cria raiz, então a pessoa não suporta. Sim, é verdade. Vem o sol forte, seca a raiz e a pessoa acaba desistindo. Justamente. E volta para os seus caminhos do mundo. Volta para trás. Então a gente vai ver aqui o próximo, né? Que é aquela semente, né? Então, continuando, o que foi semeado entre os espinhos, né? Sim. É o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Justamente. Então, o que acontece? Ela cai entre espinhos, né? Ela cai entre espinhos, ela nasce, né? Também cresce, né? Então, quando o texto diz que a palavra brota, é porque a pessoa se converteu de verdade. Uhum. Nasceu de novo, de fato mesmo. Sentiu a presença de Deus, o amor de Deus, né? Justamente. Então ela entrou, né, no reino de Deus. Ela chegou a conhecer. Conheceu. Ela chegou a amar o Senhor. O único exemplo que a pessoa não se converteu foi a que caiu à beira do caminho, que Satanás roubou a palavra. Sim, essa palavra não chega nem a experimentar a salvação divina. Uhum. Né? Então, o que é esses espinhos? Ela cresce, só que o espinho sufoca ela. Né? Uhum. Os espinhos sufocam. Sim. E o que é que sufoca? Os cuidados com o mundo e a fascinação das riquezas. Sim. Né? E os espinhos sufocam, sabe por quê? Porque essa semente que é brotada no coração do homem é uma semente sensível. É uma semente, ela brota, mas ela é sensível, porque as coisas do Senhor, elas são sensíveis. Sim, o Espírito Santo, ele é sensível. Ele é sensível. Ele é sabe? É um verdadeiro cavalheiro. Sim, É. Tanto que ele é simbolizado como uma pomba. De tão simples, de tão meigo, frágil, né? Sim, a fragilidade. Uhum. E quando a gente olha em Apocalipse... Frágil no sentido de ser sensível. Ele sensibilidade. Sensibilidade. Né? E quando a gente olha em Apocalipse 3, vai falar ali que o Senhor, ele vai bater a porta. Se alguém ouvir, ele vai e abrir a porta, ele vai entrar. E é a mesma coisa. Ele é educado. A gente tem que entender que o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Porque as coisas do Senhor são assim. Eles são educados. Agora, ao contrário, o inimigo não. O inimigo, ele tendo uma oportunidadezinha, né? Justamente. Se ele achar, de repente, né? Se ele conseguir arrombar a tua porta, ele arromba. Sim. Né? Ele já chega chutando, arromba, se ele tiver a primeira oportunidade. Né? Ele não vai perder essa oportunidade, né, de causar dano. E é isso que causar o mal. E é essa transformação. Quando a gente está no mundo, a gente não se toca que as atitudes que o mundo nos oferece antes de conhecer a Cristo, são atitudes de arrombar a porta. E as pessoas que convivem com a gente, os nossos familiares, começam a achar que a gente está muito mudado e começam a se preocupar com a gente, porque a gente começa a ter essa sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Amém. Essa transformação acontece. E eu lembro muito bem, né, quando eu nasci de novo, quando eu experimentei Deus, né? Sim. Experimentei Cristo na minha vida. Né? Porque eu nasci de novo, amado, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Sim. Né? Então eu peguei lá, comecei a ler a palavra, comecei lá no Novo Testamento, que eu achei mais prudente. Né? Enquanto eu li, amado,
sabe? Eu recebi ali o Espírito de Deus, eu recebi o novo nascimento ali, amados, simplesmente lendo a palavra. Sim. Eu senti o sobrenatural, né? E eu lembro que eu mudei, né? A minha percepção, concepção, a minha consciência espiritual, ela se abriu. Sim. Né? Então eu comecei a enxergar nas pessoas algo que eu não via. Eu comecei a perceber a maldade nas pessoas. Do coração. A maldade, né? Do coração, nas atitudes, nas palavras das pessoas. Sim. Então eu comecei a perceber isso. Né? Uhum. Então é um discernimento que a gente recebe, né? É um discernimento. Sim. Sabe? A gente recebe esse discernimento. Então você começa a enxergar as coisas de um ângulo diferente. Aí dá pra gente observar que uma pessoa sozinha, com a Bíblia, ela consegue simplesmente se converter a Cristo. Por quê? Porque a palavra liberta, porque a palavra, ela transforma a pessoa. A palavra simplesmente, ela consegue atingir uma profundidade tremenda no coração das pessoas. Glória a Deus, é tremendo, amado, né? Você tem uma experiência com Deus, glória a Deus. Então, cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, né? Sim. Os cuidados do mundo, né? Família, né? Os filhos, a faculdade, meu filho eu vou ter neto, eu preciso ter uma casa, eu quero construir uma casa na praia, etc. Os cuidados com o mundo. Né? A pessoa daí começa a ver... Não que isso seja pecado, mas isso Não. se torna uma prioridade. Essas coisas se tornam prioridade em relação a Deus. É uma questão como o pastor Jones está falando, priorizar. O que acontece? Você que tinha ali aceitado Jesus e você estava vivendo ali um romance com Cristo e você tinha colocado ele em primeiro plano, mas de repente, aos poucos, você começou a pensar, não, mas essa vida aqui é importante. E começou a colocar acima de Cristo... Você priorizou todas as outras coisas. Você começou a colocar acima de Cristo as coisas materiais, começou a colocar acima de Cristo o seu convívio na sociedade, que você estava perdendo. Então, muitas pessoas deixam Cristo em segundo plano, e elas vão às igrejas muitas vezes, mas como se fosse ir para o clube, e elas lêem a Bíblia como se estivesse lendo qualquer livro, sem dar a mínima importância, e elas não têm mais aquele amor, aquele romance, porque o Senhor, Ele pede para a gente estar com Ele sempre, como se fosse o nosso primeiro amor. Ele tem que ser o primeiro amor na nossa vida. Então, e muitas pessoas, elas acabam não suportando viver o primeiro amor. Elas acabam não suportando essa fidelidade que o Senhor tem pedido para elas. Ser fiel, porque é um namoro. E o que acontece? O namoro é para você conhecer a pessoa, para você casar. Mas você vai aceitar, então, que a pessoa que você escolheu para casar, ela não priorize o seu casamento com ela coloque outras coisas, ela começa a ser infiel com você. Você não vai aceitar. Ela começa a ver aqui coisas assim mais interessantes que você. E é assim que acontece. É isso que acontece, né, amados? E a fascinação das riquezas. Aquela busca pelas riquezas, por bens materiais, né? Tesouros na terra, né? Que o ladrão rouba, a ferrugem corrói, a traça rói. Então vamos ajuntar tesouros no céu. É o que o Senhor pede, tesouros eternos, que nada vai roubar do nosso coração. Então isso se torna prioridade. Sim. Né? Buscar as riquezas, buscar essas coisas. Se torna uma idolatria, né? Se torna idolatria. Porque daí o Senhor Deus na nossa mente, no nosso coração,
Tanto faz no teu coração, na sua mente, o que acontece? Ele arruma um grande concorrente, os tesouros fica concorrendo com ele. A questão, você dá mais importância a um ou a outro. Exatamente. Quando você tem dois deuses, você vai ter a tendência a agradar a um e desagradar a outro. Não tem como servir os dois. Não tem como. Porque Deus tem ciúme de nós, o Espírito Santo tem ciúme. Justamente. Então, amados, o que a gente quis trazer nessa palavra as formas diferentes que a palavra de Deus ou Jesus Cristo é recebido no seu coração. Amém. Essas daí, as diversidades que cada um recebe, às vezes, de Jesus Cristo, e acaba, algumas dessas recebeu de uma forma tão fraca, que acaba deixando de lado e seguindo a vida antiga. É verdade. Enfim, concluindo, tem aquela semente que cai na terra, boa, amém, somos nós, né? Uhum. E ela frutifica, e consegue suportar todas as tribulações. Cria raiz forte. Raízes profundas. E é uma árvore frondosa que dá 30, 60, 100 frutos. Ela vai dar frutos, sabe? Ela 100 por um, né? Porque uma sementinha gera muito fruto. Justamente. Uma sementinha pequena, olha como as coisas de Deus. Ela vai ser como o cedro do Líbano. Ela se torna uma árvore grande, como um cedro do Líbano. Forte. E dá muito fruto. E outra coisa, e os animais vão poder ficar à sombra dessa árvore e também vai poder aproveitar a seiva dessa árvore, as plantinhas ao redor, aproveita a seiva e elas começam a crescer também. Então, é esse tipo de árvore, de fruto que eu e você devemos ser. As aves vão se alinhar, os animais vão se proteger, Sim. As pessoas vão se alimentar desses frutos. Isso é dar frutos. É algo tremendo, né, amor? Amém? Glória a Deus, aleluia. Obrigado. Essa Deus é a palavra abençoe. Que o Senhor colocou no nosso coração para trazer no dia de hoje, para os irmãos. E que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma boa live, uma live graciosa e tremenda. Peraí, não acabou não.